a linha férrea e o pátio de manobras foi colocado ali, a estação, por conta do relevo, com certeza. Mas os serviços que a companhia férrea, né, ela disponibilizou para a cidade. Mas foi a partir da ferrovia que ocorreu um boom, que é o que a gente classifica na história, né? O boom do desenvolvimento em Ponta Grossa. Deixou de ser esse centro histórico para ter traços históricos só. Olá, meu nome é Vitória Mulfait e essa é a série Patrimônios Culturais de Ponta Grossa. Nesse segundo episódio, vamos embarcar em uma viagem pelo passado ferroviário de Ponta Grossa. Esses edifícios arquitetônicos que foram ponto central do desenvolvimento econômico e social da cidade. As duas estações trouxeram progresso à cidade, conectaram com o mundo e assim Ponta Grossa se consolidou como um dos principais entroncamentos ferroviários do país. A Estação Paraná foi a primeira estação ferroviária da região, inaugurada em 1894. O edifício servia como ponto de ligação entre Paranaguá, Curitiba e Ponta Grossa. Ponta Grossa já tinha mais de um século de existência quando chegou a primeira ferrovia. Mas foi a partir da ferrovia que ocorreu um boom, que é o que a gente classifica na história, né? O boom do desenvolvimento em Ponta Grossa. Isso assim, primeiro que a ferrovia foi inventada lá na Europa, ela passou a ser um meio de transporte assim, extremamente revolucionário. Acho que de toda a história do transporte do mundo, ela é a mais revolucionária, eu acho que é mais que o avião, e de repente tem aqui o transporte ferroviário. Então, esse salto que o Brasil deu foi muito grande. De todos os sentidos, de simbologia, de importância, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de desenvolvimento cultural, tudo aconteceu com a vinda da ferrovia. Essa região aqui, ela já era cortada por caminhos. Começa um relativo crescimento e aí é que chega a primeira ferrovia. Essa primeira ferrovia era uma ferrovia que ligava o Porto de Paranaguá a Curitiba, mas precisava ligar a capital com o sertão, com o interior. E Ponta Grossa era a porta de entrada para o sertão paranaense. Essa ferrovia ligando Paranaguá a Ponta Grossa, ela chega na década de 90 de 1800. Então, quando a gente pensa no tipo da arquitetura da Estação Paraná, que é a estação pequena, ela é mais simples, porque ela tinha por principal objetivo ser um edifício funcional. As ferrovias no Brasil, elas foram implantadas com o governo inglês, francês e norte-americano para que o Brasil exportasse mais rápido. Por isso que todas as ferrovias são de capital inglês e francês. Essa estação, por exemplo, aqui, capital inglês. Aquela lá, capital francês. Com o aumento da demanda ferroviária e o crescimento econômico da cidade, em 1900 foi inaugurada a Estação São Paulo-Rio Grande, também conhecida como Estação Saudade. Ocorre a construção de uma grande ferrovia. Então a primeira era pequenininha, né, de uma grande ferrovia, que ligaria, no caso, São Paulo ao Rio Grande do Sul. E nesse ligar São Paulo com o Rio Grande do Sul, Ponta Grossa está praticamente no meio deste caminho. Então a fala de que Ponta Grossa, entroncamento de caminhos, parará, ela procede de fato. Ela teve vários nomes, essa aqui. Ela teve no começo ela se chamada Roxo Rodrigues, que era uma homenagem ao engenheiro que ajudou que Ponta Grossa fosse o centro da estrutura ferroviária aqui do Paraná. Deram homenagem a ele, mas logo em seguida a rede ferroviária deu o nome de Estação Ponta Grossa. A chegada dessa ferrovia já possibilitou novos ares para Ponta Grossa. As ferrovias moldaram o espaço urbano da cidade. Olhando para as localizações originais das estações, elas não estavam no centro. É muito raro encontrar em Ponta Grossa uma área plana. Então, a linha férrea e o pátio de manobras foi colocado ali, a estação, por conta do relevo, com certeza. A linha férrea passando ali, ela servia como um limite. Então, se a gente observa onde que era o centro da cidade antes de vir o trem, o centro da cidade era um pouquinho mais para cima, era ali na Praça Marechal Floriano Peixoto, ali na Catedral, porque tinha a igreja. Quando as estruturas surgiram, elas não estavam no centro da cidade.
atraiu, puxou a malha para essas regiões, e não só necessariamente assim, as estruturas da ferrovia, tipo a linha do trem, mas os serviços que a companhia férrea, né, ela disponibilizou para a cidade. Então, as escolas, as vilas operárias, os hospitais, né? Tem uma presença de ferroviários muito grandes, ou seja, de um corpo de trabalhador, de uma classe operária, cria inclusive um time de futebol, né, Operário Ferroviário Esporte Clube, que cria uma associação que se transforma numa cooperativa, que é a cooperativa 26 de outubro, onde é construído um dos melhores hospitais do sul do Brasil, um bairro operário que foi construído, que resultou no bairro de Oficinas. As ferrovias não trouxeram apenas progresso econômico. Pelos trilhos, os filmes, artistas e outras formas de cultura chegaram a Ponta Grossa, trazendo as novidades do país e do exterior. Da mesma maneira que saem mercadorias daqui para lá, vem coisas do mundo externo para cá. Então, vem notícias, vem moda, vem objetos, vem coisas, vem costumes, vem linguagem. Então, essa influência cultural se dá nessa ida e volta. O cinema, que era uma coisa muito forte, né, culturalmente, no início do século XX, no meados do século XX, os filmes vinham lá de São Paulo e todas as cidades ferroviárias eram abastecidas. Por isso que você tem, se você for perceber, todas as cidades ferroviárias aqui do Brasil têm perto da estação ferroviária um cinema. Que rolo de filme que tá vindo lá da Argentina, porque até isso vinha pelo trem, né? Então tem um poder simbólico muito grande. No entanto, a preservação desse e de outros bens arquitetônicos tombados exige um planejamento urbano que garanta que eles continuem sendo funcionais e não sejam apagados pelo seu entorno. Aí o planejamento urbano ele tem que entender que o patrimônio ele tem que ter lugar de destaque. Por exemplo, esse lugar aqui. Que uma pessoa, ao andar por aqui, ele não entende a lógica de que aqui foi uma estação ferroviária, que os trens passavam aqui, papapá. Não dá para entender muito isso. Então, aqui deveria ser um centro histórico. Deixou de ser esse centro histórico para ter traços históricos só. O planejamento urbano, ele deve levar em conta que, sim, essas edificações elas vão ser limites, elas vão ter seus, não vamos dizer problemas, mas condicionantes que são relacionadas a ela. Hoje a gente tem até estudos que tratam, por exemplo, da relação da vibração dos ônibus que passam a alta velocidade do lado dos edifícios históricos. Então, assim, a gente tem N discussões que a gente pode fazer. Existe a relação do edifício histórico que, obviamente, não está adequado para a acessibilidade. E hoje a gente precisa de um desenho universal que permita acesso de 100% das pessoas, né? Ponta Grossa não é sendo uma cidade muito bem conhecida pelo seu planejamento urbano, né? Ao contrário, a gente tem um planejamento que vai remendando a cidade conforme os interesses privados ali vão expandindo ela. Por isso que eu sou contra o shopping, eu sou contra a igreja, eu sou contra o Paraguaizinho, que são equipamentos urbanos que foram implantados na cidade depois, e esses equipamentos, eles simplesmente eles não têm uma relação harmoniosa. Então o shopping poderia ter sido feito em outro lugar, aquela igreja em outro lugar, o Paraguaizinho em outro lugar, poderia, não tem problema. Existem as alternativas da gente pensar em novos centros para essas atividades, para as edificações mais novas, para os serviços, para os comércios, né? Não é o que a gente vê no planejamento urbano pontagrossense até então. Claro, existem pequenos centros de bairro, mas eles não vão como substituição do centro histórico, né? Diferente de outras cidades ao redor do mundo em que a gente percebe um centro histórico e um centro financeiro, que são coisas diferentes, né? Não é o que está acontecendo aqui. Estratégia, políticas públicas que fizessem com que se pensasse isso. Não, nós temos uma joia ali no centro da cidade, que é o Complexo Histórico Ferroviário. Uma joia. Vamos preservar. Em 1980, as estações urbanas de Ponta Grossa foram desativadas. E em 1990, ocorreu a retirada dos trilhos da região. Então, a retirada da ferrovia do centro, ela aconteceu porque, em um determinado momento, a ferrovia começou a ser vista como um entrave. Então, no momento, daí agora pulando lá para os anos, final dos anos 80, comecinho dos anos 90, em que eu tenho um fomento muito grande na política brasileira pela questão do automóvel, as rodovias, a linha férrea, ela não começa a ser interpretada como, nossa, olha que legal, a gente tem uma conexão com o mundo. Pelo contrário, nossa, isso aqui é obsoleto, isso aqui é lento. Foi se transformando em um estorvo, aquele instrumento
que era um meio de transporte extremamente avançado para 1890, se tornou consideravelmente atrasado para uma cidade industrial. Mas esses trilhos e essa estrutura toda, ela deveria ser usada como transporte de massa. Sabe, o metrô de superfície. Então, o que faria aqui? O trem continuaria aqui, as pessoas aqui do centro pegariam um trenzinho aqui, até conectado com o terminal, né? Pegariam o metrô, e ele ainda pelos trilhos que já existiam, não precisa gastar dinheiro em pôr trilho, você resolveria o problema do transporte de massa, e você resolveria o problema das estações, elas seriam usadas e seriam preservadas. Como faz falta, por exemplo, que a gente tivesse modais logísticos urbanos de transporte público alternativos, por exemplo, ao ônibus e ao carro. Um trem urbano, né, que levasse pessoas para os bairros, né? A desativação das ferrovias e a retirada dos trilhos nos faz refletir sobre o que já foi perdido. O passado ferroviário é essencial para a identidade e memória social de Ponta Grossa. O que eu gostaria era apenas que desse para ler a ferrovia também, como um dos elementos. Eu, particularmente, priorizaria a ferrovia ainda, né? Mas isso exige uma visão que é uma visão que combina progresso e preservação. Sabe, cada hora foram tirando uma coisa. Você deixa de mostrar para o mundo que Ponta Grossa tinha um centro ferroviário. Não tem como pensar em Ponta Grossa se não pensar na presença da ferrovia. Se a ferrovia tivesse se estabelecido em Castro ou em Palmeira, Ponta Grossa não seria o que ela é hoje.